Bom dia, lindo dia, temperatura gostosa. Já estou aí com outro cenário, olha atrás de mim aí. Ainda tem umas poucas nuvens, mas promete um dia muito especial. Temperatura 11 graus. Hoje é dia 14 de maio. Olha aí como o tempo anda. Com corona ou sem corona, a vida vai continuar. Você vai continuar sendo o que você é e vai responder pelo que você tem de propósito de vida. A vida vai continuar. Olha o que diz lá o Salmo 139. É um salmo lindíssimo, mas é um salmo revelador de cada um. Naquele salmo, eu me encontrei, eu me revelei, no sentido, deixa eu contar, mas vamos lá, dá um clique aí para mais alguém, vamos aumentar nossa força, porque é o seguinte, esse momento de prosa aqui, de colocação e de direcionamento, não sei se você notou, né? Eu não sou chuchu, eu sou pimentão. Então eu domino o assunto, eu domino a linha de pensamento, eu domino conceitos que constroem fé. Então eu não sou chuchu, eu sou pimentão. Então, e nós aumentando o grupo aqui, nós teremos uma força maior espiritual. Porque tudo se estabelece no mundo espiritual. Vamos fazer uma colocação aqui, ó. Porque, em primeiro lugar, as guerras espirituais são guerras de sacerdotes. E agora, quantos que se dizem, ou quantos que são sacerdotes de Deus, que estão hoje alimentando o mundo espiritual com as coisas de Deus? Os sacerdotes do diabo alimentam o mundo espiritual com o material do diabo. Os sacerdotes do mal alimentam o mundo espiritual com as obras que faz. Eles se unem, eles pode ver, recebe um artes aí de besteira, mas os amigos todos já entram na linha da besteira. Já fica tudo socializado aí, tudo interligado, é uma rede. Será que não está na hora de nós construirmos a rede do reino? Estarmos conectados com verdades, com coisas construtivas, com coisas que realmente valha a pena dedicar tempo, ocupar os aparelhos. Mas eu fiquei de ver no Salmo 139, vou falar um pouquinho dele. Aqui, esse Salmo 139, a gente diz assim, para onde eu irei da tua presença? Para onde eu fugirei? Se vou para o céu, o Senhor está lá. Se vou para qualquer outro lugar, as profundezas da terra, o Senhor está lá. Olha, não tem para onde ir. Olha, não tem para onde ir, Linete, Graciela, não tem para onde você ir, Janete, não tem para onde ir, qualquer um de vocês que estão me assistindo, não tem para onde ir, não tem onde se esconder, que você não será você. E aonde você for, você vai levar o que você é, você vai levar aquilo que você traz dentro de você, que é compromisso seu tirar para fora, para fazer parte da gestão de Deus aqui na terra. Não tem como fugir disso. Aliás,
O mundo está como está porque as pessoas fogem de si, fogem do seu chamado, fogem de suas responsabilidades, fogem de sua força, estão dando mais crédito para o que a Globo induz, para o que essa pandemia constrói, para o que esse coronga aí, que é apenas um vírus. Ontem à noite eu falei sobre o Salmo 91. Se você é comprometido com Deus, se Deus é o seu é o seu esconderijo. Ah, mas o coronga invade esconderijo de Deus? Não. O coronga, o corona, o Covid, você sabe qual é que é, né? Tá? Ele invade sim as brechas da desobediência, do descompromisso, do descuido, dos desleixes, das desordens, das fraquezas, da falta de um melhor cuidado com a própria saúde, de não estar se alimentando da maneira certa para ter toda a sua capacidade e imunidade sadia. É isso aí mesmo. Se o seu corpo é bem cuidado, Deus construiu essa máquina chamada corpo humano com uma perfeição tremenda. Que para pegar uma virose, olha, eu vou dizer uma coisa aqui, o ser humano ainda é o culpado de qualquer situação. Uma, porque não se cuida. Segundo, não cuida da saúde, porque a própria saúde, a própria capacidade, a imunidade, está ali tudo construído. Mas quem é que administra isso? As pessoas querem administrar a vida pelo que vê, quer seguir muita coisa pelo que ouve e não checa, não examina se a fonte é fidedigna. E aí então jogam no ar, e o sistema democrático, que quer dizer governo humano, como é que eles conseguem destruir uma teocracia? Com a democracia. E o que é democracia? Governo humano. E pegando todos os humanos junto, o que tem gente, o que tem em número a mais? Sábios ou indoutos? Pessoas inteligentes ou pessoas que são marionetes, massa de manobra? Em nome de democracia, vende umas ilusão para ter apoio. Infelizmente, o ser humano é assim. Mas feliz é de quem aprende os princípios da vida e aprenda a se conhecer, porque não tem para onde você ir, meu irmão, minha irmã, não tem para onde você ir, Nelson, Paulo, Maicon, Karina, não tem para onde você ir, que você não vai ser você. Mesmo que você tente adquirir uma identidade aí falsa. Não. A sua identidade com Deus é aquela que Deus, quando lhe criou, lhe disse: ô fulano, eu vou te criar para você dominar e não ser dominado. É dessa maneira que nós vamos nos conhecendo e que nós vamos conquistando, que nós vamos nos desenvolvendo e que nós vamos cumprindo o propósito para o qual o Senhor nos criou. Está dando para entender? Bem simples, eu não preparei nada, a minha dificuldade, como é que eu começo? Por onde é que eu começo? Mas eu tenho que falar aquilo que o Espírito me inspira. E eu creio que é muito própria essa palavra. Mas para nós, depois de termos essa identificação com o Espírito de Deus, nós temos que, então, nós, por disposição própria, por iniciativa própria, buscar na palavra de Deus um melhor preparo. É isso que eu procuro fazer.
Eu sei que estou muito aquém, poderia ainda ser bem melhor, mas eu não consigo aumentar meu tempo, meu horário diário. Tá? Mas lembrar de um texto aqui que me veio ao meu espírito hoje. Não tive hoje tempo nem de meditar nele, mas veio esse texto ao meu espírito, lá de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Uma situação muito interessante, mas eu vou contar um pouquinho da história. Aqui fala da história do rei Josafá, que foi o sucessor do rei Asa. E Josafá, como se ajustou, levou o povo a aprender as leis de Deus, recomendou, aconselhou os seus juízes a fazerem da maneira certa, a julgar da maneira certa. E quando se faz as coisas e se ajusta ao que é certo, sabe o que Deus faz? Deus começa a prosperar. E como é bom ser próspero. Mas a prosperidade é um risco de vida para quem não entende o propósito dela. A prosperidade é para nós nos tornarmos mais efetivos naquilo que começamos a vida, naquilo que está o nosso dom, nossa vocação, nossa capacidade, o nosso métier. E aí Josafá, pela prosperidade que teve, e houve um crescimento muito grande, e não é que ele se aparentou com aquele reizinho malandro, que tinha uma esposinha terrível, chamada Jezabel. Ele se aparentou com o rei Acabe, e por ter criado esses laços parentescos, foram comemorar, foram festejar, de tempo em tempo se encontravam. Estavam lá numa comemoração, Josafá, com seus oficiais, com a sua equipe aí, com o seu grupo elítico de governo. Então estavam lá com o rei Acabe festejando, que só para quem, bom, não é só o brasileiro que tem memória curta, não. Josafá também teve memória curta, porque não muito tempo atrás, toda aquela desgraça lá em Israel, com respeito a Jezabel, o profeta Elias, que teve que matar 850 profetas de Baal, e aí teve que colocá-los à prova, e Elias mostrou para Israel quem era o Deus verdadeiro. Mesmo com tudo isto, parece que aquela malignidade, aquela intenção, aquela tendência para o mal sempre está esperando oportunidade para se manifestar, para conquistar espaço. E não é que Josafá estava lá celebrando muita festividade, gastronomia, um bom vinho, era coisa de reis, isso. A Bíblia diz que o pecado não é o beber o vinho, o pecado é se embriagar com o vinho. Porque na embriaguez criam-se as contendas, criam-se os desvios, as leviandades, criam-se coisas erradas. E não é que Josafá, aliás, não é que o rei Acabe, depois de muita alegria junto, olha, Josafá, eu estou a fim de fazer uma guerra. Porque naquele tempo os reis melhoravam sua economia fazendo guerras, indo conquistar outros povos e trazer os despojos para aumentar o seu capital. Era dessa maneira que era a sociedade naquele tempo, era o sistema naquele tempo. E depois de tanta alegria junto ali, sabe o que Josafá, esse homem especial, o rei de Judá, olha, Josafá, já que somos parentes, o meu exército é como que o teu exército. O meu povo será como o teu povo. Estamos juntos. Vamos nessa. E não é que foram, sem consultarem a Deus? Pois é, consultando a Deus, se toma atitudes e escolhas certas.
não consultando a Deus, se tomam atitudes e fazem escolhas que nem sempre são certas. Como não consultaram a Deus, foram numa boa, numa, como é que se diz, numa amizade. E nessa batalha o rei Acabe se deu mal, Josafá voltou para a sua terra, e quando ele chega de volta na sua terra, o que já estava a caminho contra ele? Exércitos, 3 povos, para agora se levantar contra Josafá. Mas como Josafá conhecia Deus, o justo cai, mas se levanta. O justo peca, mas não permanece no pecado. O justo erra, mas reconhece os seus erros, se arrependendo e mudando de atitude. Josafá, o que aconteceu com ele? Quando ele recebeu a notícia que 3 povos vinham contra ele, contra Judá, sabe o que ele fez? Ele se voltou para Deus. O que ele fez aqui no capítulo 20 de 2 Crônicas, o versículo 3 diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Ele sabia o caminho. Querido, querida, você sabe o caminho. Se alguma coisa piorou, é porque o seu relacionamento com Deus enfraqueceu. O seu compromisso com Deus enfraqueceu. As coisas pioraram para a igreja, porque a igreja se desleixou, se desviou do seu verdadeiro propósito. Falo porque sou pastor de igreja. Há quanto tempo? Há quanto tempo a maioria dos membros da igreja não traziam um convidado, não evangelizavam, não procuravam reconciliar ninguém com Deus? Estavam vivendo para si. Por que nós do Ministério Batista sofremos um impacto muito grande? Porque houve uma prosperidade. E quando há prosperidade, há aproximação interesseira para festejos. Prosperidade tem um propósito. É você ser mais efetivo. Porque prosperidade Deus dá quando a pessoa tem um propósito nobre. Porque a riqueza é um dom divino. A sabedoria é um dom divino. E Deus dá quando há um interesse. Um interesse relevante. Quando há uma intenção relevante, aí Deus dá riqueza, Deus dá prosperidade, Deus oportuniza, Deus abre portas. Então nós tivemos um crescimento social e o nosso povo, um crescimento material da igreja, não. Mas o povo começou a viver para si. E quase que Josafá, aquele rei especial, que Deus tinha aprovado, porque ele tinha se determinado em buscar a Deus. E buscar a Deus é ajustar as áreas que estão desajustadas. E ele então passou em revista, estude esses capítulos de 2 Crônicas, desde o 17, que tem uma história muito linda aí, de ajuste. E isso serve para nós. Isso com certeza vai trazer a nós muitas lições. Errar, até se tem um conceito muito popular, errar é humano. Mas repetir erros é asnice. Tá? Já é um humano aí, filho de asno. Então nós que temos a palavra, e a palavra é luz, olha, se tem luz, andar no escuro, me desculpe, vamos ser inteligentes, né? Temos um Deus que nos dá direção, e querer viver sem Deus em meio a esta situação, a esse espírito que quer dominar o mundo, eu gosto até de brincar.
Quem pensa assim, está se enganando. Está se enganando. E quem me critica por eu ser assim, vai ver se eu estou lá na esquina então. Não fala abobrinha, eu tenho mais de meio século de fé, de conhecimento, de busca de conhecimento. E nesses 53 anos que acompanho a igreja, eu tive experiências. Eu não vi tudo, mas vi muita coisa. E eu procuro não repetir erros, principalmente do sistema religioso. Então, fiquei de falar, né, o verso 20, para nós concluir. Então, depois de tudo isso, que Josafá teve medo. Ó, querida, o medo que Josafá teve. Foram apenas 3 exércitos, 3 povos que vêm agora contra ele, para fazer com ele o que ele, junto com aquele maligno rei Acabe, foi fazer. E sabe que Deus disse para ele: Josafá, devias tu fazer aliança com quem aborrece a Deus? Josafá, devias tu andar com aquele que aborrece a Deus? Deus chamou a atenção, e eu chamo a atenção de você. Devias tu estar perdendo tempo. Deus prosperou você para você ser efetivo no reino de Deus, mas usar a prosperidade de Deus para estar na gandaia com aqueles que aborrecem a Deus? Muita gente boa se perdeu no nosso meio. Deus prosperou e usou a prosperidade para gastarem, para consumirem junto com aqueles que aborrecem a Deus. E olha, vou dizer uma coisa para vocês que talvez você não tinha observado isso. Josafá era religiosíssimo. Que o profeta Elias teve que chamá-los para um desafio para pôr à prova que aqueles profetas, que aquele sistema religioso que ele confiava, aquele sistema religioso que se alimentava da mesa do rei, era tudo uma fake, uma falsidade a serviço do diabo. Que Elias, depois de fazer a prova e Deus confirmar com a prova, ele levou o ribeiro e matou os 850. Mesmo depois disso. Religioso. Quais são os maiores inimigos nossos hoje? Do cristão, do verdadeiro filho de Deus? O sistema religioso. O sistema religioso. Quer fazer um teste se você é religioso ou não? Você ama o perdido? Você ama Deus? Você ama o que é certo? E você se ama? Responda para você. Eu falei num dia desses aí que nós temos que aprender a nos relacionar com nós mesmos. Nos perguntar e responder para nós. Não, isso não é loucura, não é debilidade ou ser um debeloide. Não. Isso é inteligência. Se você não se relacionar bem com você e não souber confrontar você, vai confrontar o quê e quem? Então, queridos, vamos ler o texto então? 2 Crônicas 20:20, pegar só a parte B, que diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Foi a palavra que o Senhor deu para Josafá depois que ele se arrependeu, depois que jejuou, depois que convocou o povo, depois que se submeteu a Deus. Ele buscou até ter encontrado. E quando o Senhor então o atendeu, aí o Senhor disse para ele:
essa guerra não é tua agora, essa guerra é minha. Esta guerra é minha. Quando Deus assume a sua guerra. Mas você quer que Deus assuma a sua guerra, a sua batalha, a sua luta, a sua causa? Busque o Senhor até encontrar. Busque da maneira certa. Não dê uma aí de sindicalista religioso, eu vou botar Deus na parede, se Deus não responder, se Deus não me livrar, se Deus não me tirar dessa. Que é isso? Foi Deus que lhe colocou nessa? A sua situação foi Deus que lhe colocou ou foi suas escolhas que foram lhe levando para isso? É dessa maneira. Quando a pessoa se acorda para essas verdades, com certeza, a vida oferece saída e solução. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Leia a sequência disso. Que esses que vieram para tirar de Josafá a riqueza, a liberdade, a soberania, o espaço, deixaram todo o despojo como uma recompensa, que Josafá com os seus homens levaram 3 dias só recolhendo. Aquele tempo, quando se ia para a guerra, se levava o que tinha de melhor. Aquele tempo, até a alimentação se levava, eram animais vivos, que era uma tropa que ia. Já viu uma companhia aí de 1000 homens aí? Quantos boi come por dia aí? Eles acompanhavam junto essa alimentação. Não tinha carne congelada, não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha as coisas industrializadas. Tinha que ser feito tudo na hora. Dessa maneira. Pois é, eu acho que já falei demais, né? Para onde você pode ir que você não vai ser você? Rodrigo, por onde você? Para onde você pode ir? Você, Diná, você, Terezinha. Para onde você poderá ir, Léo? Que você não vai ser você. Para onde? Não tem para onde ir. Assuma-se e quer estar com Deus ou ter Deus como tua proteção, tua segurança. Seja você dentro do desígnio para o qual foi criado. Que Deus será com você. Deus o abençoe. Até amanhã, neste horário.